Eu sou o Aldo Galo, 58 anos, e estou aqui para contar um pouco a minha história para vocês na calistenia. Eu, aos 40 anos, estava bem gordinho, bem obeso, né, com uma barriga bem grande, pesando quase 90 quilos, sendo que minha altura é 1,66 m. E aí eu fui fazer alguns exames, e aí deu um pouquinho de açúcar alterado, colesterol, e eu então resolvi fazer alguma coisa e comecei a correr. Mas a calistenia eu conheci aos 50 anos. Eu estava no parque, vendo um japonês que hoje é meu amigo, o Fábio, fazendo muscle up. Eu falei, pô, que negócio é esse, cara? Eu fiquei impressionado com aquilo, achei um movimento totalmente diferente, queria aprender. E o Fábio foi falando, ó, você faz assim, começa a fazer barra explosiva. Eu não conseguia fazer nem 3 barras. E aí eu fui começar calistenia e me apaixonei logo de cara por esse esporte. E depois de 3 meses eu estava fazendo o dito muscle up. Consegui. E a partir daí, então, eu ingressei aprendendo outros movimentos, crescendo, procurando saber, não tinha muitas informações. Na época só tinha o Calistenia Brasil, no Ibirapuera. E aí eu fui lá conhecer o Luiz, a turma que estava lá, inclusive o Tavares participava lá também. E aí foi que eu conheci de verdade a calistenia. E aí depois disso, eu comecei a ter uma transformação física, porque eu tive que mudar minha alimentação, suplementação, e tudo isso fez com que eu melhorasse o meu corpo. Quer dizer, eu fiquei mais forte e mais leve ao mesmo tempo para poder fazer os exercícios. Foi aí que eu comecei então a descobrir outros movimentos, a bandeira, o back lever, front lever e tantos outros movimentos que eu comecei a ir atrás. Me apaixonei tanto que a partir daí não só houve uma transformação no meu corpo, como na minha maneira de pensar, no humor, em tantas outras coisas. E eu fiquei tão impressionado com isso que eu fui participar do campeonato, meu primeiro campeonato de calistenia. Foi lá no Estância, exatamente com o Bruno Cagil e toda a turma que estava lá. E ali foi a minha primeira experiência com o campeonato. Aí a pulguinha do campeonato me mordeu. E eu comecei a participar de muitos outros. E isso é a minha história dentro da calistenia. E hoje, né, 5º no ranking brasileiro, participei do brasileiro 2 vezes em Brasília, outros campeonatos. Agora vou estar participando de mais outros ainda. E com expectativa de ir lá fora também participar. Isto com 58 anos. É lógico que eu estou dando um resumo da minha história, mas há muitas outras coisas. Fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas, participo com a galera. Eu me apaixonei tanto pela calistenia que eu fui estudar o assunto. E aí descobri que 2.600 anos antes de Cristo tem muitos fatos históricos que comprovam que a calistenia já existia. Na China, no Egito e também a Grécia, vendo isto, ela tomou para si a calistenia, que puseram esse nome de calistenia, que chama Kalos Stenios. Kalos quer dizer beleza, Stenios quer dizer força, virtude, dinâmica, e assim começou a calistenia. Os gregos fizeram isso, eles treinavam, e isso é muito interessante da história, eles treinavam isso nus. E imagine que eles ficavam na rua e treinando nus. E era provavelmente para eles faziam isso para gladiadores, escravos. E aí veio os romanos e tomaram também para si a calistenia, só que eles colocaram no ginásio, já com roupas, com o propósito de treinar os militares para a guerra. E a calistenia percorreu aí até a Idade Média, quando ela foi esquecida, posta de lado, porque começaram a treinar os soldados nos cavalos, com armaduras, com armas, e então a calistenia ficou meio escondida. Só em 1800 é que a Áustria e os alemães retomaram a calistenia para treinar exatamente os militares. Por isso que a gente tem hoje flexão militar, barra militar, porque eles levaram isso para o exército. E aí, em 1832, Galo, a família Galo, e eu descobri que foi a minha família que trouxe de volta para a Itália a calistenia. E aí, 1896, começa a primeira Olimpíadas,
que não tem nada a ver mais com o que a gente tem hoje. E essa é a história da calistenia. Em 2000, os americanos, então, também retomaram isso. E aí é uma história longa para se contar, mas é muito interessante. Então, dentro de tudo isso, o que aconteceu comigo? Mudou muitas coisas, fisicamente, vida alimentar e relação com as pessoas, muitas outras coisas foram transformando para melhor, para uma vida muito mais saudável. Imagina, eu estou com 58 anos e disputo o campeonato com meninos de 30 no máximo. Então, eu quero agora, diante de tudo isso, dessa repercussão, dizer o seguinte, que é possível muitas pessoas, porque a calistenia é para todos. E eu quero então lançar a marca Galo, que vai exatamente falar sobre essas coisas daqui para frente, como ter essa vida mais saudável, porque isso para mim se tornou uma filosofia de vida. A calistenia para mim agora faz sentido, e não só para mim, mas ela faz sentido para todos. E eu quero de alguma maneira não só divulgar a calistenia, mas como ter essa vida saudável. Então vamos juntos, me siga aí, TikTok, Instagram, vou estar aí também no YouTube, vamos estar fazendo alguns podcasts e eu quero que você esteja lá comigo. É o que eu estou aguardando, porque você pode mudar também sua vida.